Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 19. Conhecimento e sabedoria. 7.23. Todavia, os homens de parco entendimento, ao limitar seu culto aos deuses menores, obtêm também resultados parcos. Os devotos dos deuses inferiores vão para esses deuses. Os que me reverenciam no infinito, vêm a mim. Aqueles que cultuam uma forma qualquer de Deus, como um lembrete do infinito, não são os que aqui consideramos limitados em sua adoração. Entretanto, quem cultua formas inferiores, adotando a atitude acima descrita, de ego para ego, com vistas a obter ganhos pessoais, vai para aquelas regiões onde egos mais refinados ainda existem, porém em formas sublimadas. As pessoas perguntam às vezes: os anjos não são superiores aos mestres terrenos? Um verdadeiro mestre, convém dizer, é muito superior a qualquer anjo. Ele mergulhou seu ego em Deus, ao passo que os anjos, embora excelsos em comparação com a maioria dos seres humanos, ainda possuem egos puros, sublimados, sátvicos, mas em que pese a tudo isso, limitados pela consciência de estarem separados de Deus. Conta-se a seguinte história de um santo da Índia que viveu há muito tempo. Um anjo, ou Deva, ofereceu-lhe o dom de transportar-se ao céu em seu corpo físico. Desse modo, a antiga tradição indiana exprime o conceito de abandono consciente do corpo por ocasião da morte. Reza a lenda que o Deva aproximou-se do santo num carro celeste, muito antes da data marcada para sua morte, a fim de conduzi-lo ao paraíso. Tão grandes são as tuas virtudes, assegurou-lhe o Deva, que foste considerado digno de receber essa bênção especial. Espera um pouco, atalhou o santo. Primeiro quero saber que vantagem terei em ir para esse teu paraíso. Bem, explicou o anjo, eis aí uma pergunta nada usual. A maioria das pessoas contenta-se em ir para o céu de qualquer maneira. Mas como perguntaste, responderei. Lá tudo é belo, sereno, harmonioso. Conviverás com os deuses. Que mais poderias desejar? Olha aqui, poderoso santo, em tudo o que experimentei neste mundo de Maya, percebi desvantagens. Mesmo nos ambientes mais encantadores, a dualidade se imiscuía. Revela-me, então, as desvantagens de ir para o céu. Repito, volveu o anjo, tua pergunta não é nada usual. Mas, como perguntaste de novo te responderei. Só permanecerás no céu até se esgotar o bom karma que te enviou para lá. Não terás oportunidade de progredir espiritualmente. Vivendo com seres angélicos e almas virtuosas, serás muitíssimo feliz. Mas, chegada a hora kármica de voltar à terra, tua felicidade, como as folhas no outono, murchará e perderá a cor para depois cair ao chão. Então, experimentarás imensa tristeza por ter de deixar aquele mundo. Mas até lá, tudo há de ser maravilhoso. Agradeço muito o teu empenho, disse o santo, em oferecer-me esse presente. Bem vejo que ele seria para quase todas as pessoas uma grande bênção. Mas confesso, as desvantagens que numeraste são tão colossais que não posso imaginar nenhuma criatura sã aceitando semelhante bênção. Ainda que a situação descrita durasse 1000 anos, sempre teria um fim. Por favor, dize-me, não podes oferecer-me outro lugar onde as coisas sejam permanentes? De novo, volveu o anjo. Fizeste uma pergunta a que tenho de responder. Sim, existe esse lugar. Situa-se além da nossa esfera de beleza astral, além até mesmo da luz astral. Nós próprios, os anjos, apenas ouvimos falar dele. Mas se quiseres ir para lá, terás de permanecer aqui na terra e insistir em tuas disciplinas espirituais, pois só assim te capacitarás a subir ao plano superior da existência manifesta. Por isso, dizem que até os deuses gostariam de renascer no mundo. O santo declinou do convite angélico e decidiu permanecer na terra, onde poderia continuar com suas práticas yógicas. E ao fim de certo tempo encontrou o Deus dos deuses, fundindo-se na unidade com o infinito. 7.24. Os homens de pouca sabedoria imaginam que eu, o não manifesto, sou limitado, quando apareço em forma corpórea.
Não atinam com minha natureza superior, imutável, inefável e suprema. Os devotos carentes de sabedoria imaginam o próprio ser humano limitado. Imaginam o próprio ser supremo limitado, essencialmente as suas manifestações especiais. Chegam a adorá-lo sob uma dessas formas como o Deus único. Por exemplo, Krishna e sua flauta, Shiva e seu tridente, Kali e seus 4 braços, ou Jeová e Alá, que têm nomes, mas não formas. Deus é tudo isso, mas ao mesmo tempo muito mais, a ponto de não poder sequer ser imaginado ou nomeado em sua verdadeira essência. No entanto, dar ao inefável um nome e visualizá-lo sob uma forma qualquer é inevitável, pois o homem não saberia adorá-lo de outro modo. Krishna não diz na estrofe acima que é errado reverenciar Deus com nome e forma, apenas não se deve confiná-lo dessa maneira. Deus é tudo e nada, quer dizer, nenhuma coisa específica. Está em tudo e além de tudo, não sendo nem mesmo as coisas nas quais se manifestou, que não passam de sonhos e têm a realidade dos sonhos. 7.25 Oculto por meu véu de Yogamaya, sou invisível à humanidade. Esta, enganada então pelas aparências, não percebe que eu, em essência, nunca nasci e nunca morrerei. 7.26 Ó Arjuna, conheço o passado, o presente e o futuro de todos os seres. A mim, porém, nenhum homem, enquanto apenas homem, me conhece. 7.27 Ó prole de Bharata, destruidor de inimigos, Arjuna. O nascimento num corpo sujeita as criaturas ao poder da ilusão com suas dualidades, que atraem e repelem. Tal é a tempestade de Maya na superfície do oceano de minha consciência. A energia do bebê, logo após o nascimento, volta-se necessariamente para fora e mantém essa direção enquanto a criança vai aos poucos aprendendo a se relacionar com o mundo. A tendência das pessoas a elas, imposta desde o berço, continua a ser voltar-se para o mundo exterior. À medida que crescem, aprendem a distinguir o bom do mau comportamento para reconhecer quais caminhos levam à realização plena e quais só conduzem à decepção, à dor e ao sofrimento. Não é nada fácil encontrar Deus. E, infelizmente, a própria direção da energia das pessoas desde a época de seu nascimento, as inclina para as exterioridades. Mesmo os mestres libertos se permitem viver algum tempo sob o jugo parcial de Maya. Assim, Lahiri Mahasaya, que se libertara há muito tempo, voltou à Terra na qualidade de mortal. Embora meditasse longamente em criança, ao tornar-se adulto procurou emprego, casou-se e constituiu família. Estava já perto da velhice quando conheceu seu guru Babaji e de novo recebeu dele a iluminação. Swami Sri Yukteswar também se casou, teve uma filha e viveu aos olhos do mundo como um ser humano normal antes de receber a iluminação de seu guru Lahiri Mahasaya. Paramahansa Yogananda, por seu turno, aceitou as limitações humanas. Durante a infância, mostrou-se um aspirante ardoroso e não aquilo que de fato era, sem talvez o perceber ainda. Um grande mestre há já muitíssimo tempo a ser de novo iluminado por Swami Sri Yukteswar. Yogananda costumava dizer em público: Yogananda está morto, e bem morto. Ninguém vive agora neste templo senão Deus. Uma vez perguntou-lhe: quem nasce liberto conserva a consciência ativa de sua comunhão com Deus? Fiz essa pergunta porque julgava que meu guru e outros mestres haviam desempenhado papéis seguramente incompatíveis com a consciência desse estado supremo de unidade. Os mestres nunca perdem a consciência de estar livres interiormente, foi a resposta. O jogo Lila de Deus é infinitamente variegado. Segundo meu guru, as gopis que brincavam com o Sr. Krishna durante a infância deste em Vrindavan eram, na verdade, rishis reencarnados. O papel deles na Terra, explicou, era encenar o drama divino do amante e da criatura amada. Krishna, por essa época, era apenas uma criança. Viera ao mundo como um Mahavatar, um Purna, ou manifestação plena de Deus, e como tal era reconhecido. Desde os primeiros anos, exibiu não apenas atributos divinos, mas também divina perfeição. O amor lendário entre ele e as gopis não era um amor humano comum. De fato, todas as gopis eram mulheres casadas. Sua fidelidade aos maridos nunca foi posta em dúvida.
A Rasa Lila, sua divina dança com Krishna na floresta, durante a qual cada gopi o cortejava como pertencente a ela só, foi encenada a fim de inspirar aos homens o anseio por um amor humano perfeito. O amor que as gopis nutriam por Krishna era perfeito. Infelizmente, sendo a consciência humana o que é, com o tempo esse sentimento passou a ser mal interpretado. As histórias que se avolumaram à volta da vida de Krishna, contou o meu guru, são quase todas alegóricas. Não se deve tomá-las ao pé da letra. Como muitas vezes sucede, só alguns fatos reais se destacam deste vasto corpo de lendas. 7:28. Mas os homens virtuosos, uma vez espiadas suas faltas e não mais sujeitos aos opostos da dualidade, reverenciam-me com firmeza de ânimo. É de notar que as almas já libertas, mesmo encarregadas na terra de uma tarefa que lhes exige um certo envolvimento com a ilusão, ainda assim se mostram sempre piedosas e magnânimas. A expressão homens virtuosos não se refere necessariamente a almas libertas, embora Krishna fale de suas faltas expiadas. As pessoas com um karma também são logo atraídas para o caminho espiritual e nascem dotadas de tendências virtuosas. Não obstante, as incertezas que cercam o nascimento num novo corpo devem fornecer a todos um poderoso incentivo para não poupar esforços a fim de encontrar Deus agora, desde que as circunstâncias favoreçam esse anseio de unir-se a Ele. Que homem, com efeito, sabe o que o futuro lhe reserva?